Correio Rural, o agronegócio, empreendimentos rurais e as novidades no setor agrícola. Marcel Orovitz. Olá, caro guaibeiro, cara guaibeira, estamos abrindo mais um Guaíba Correio Rural. Hoje é quinta-feira e nosso programa tem oferecimento do Senar RS. Força para o agro é força para movimentar toda a sociedade. E Banrisul, o app atualizou. Baixe agora e abra tua conta. Banrisul! E o Guaíba Correio Rural de hoje tem Jefferson Gomes na mesa de áudio, Rafael Baldez nas gravações e edições, coordenação de central de Guilherme Silveira, reportagens de Vanessa Pedroso, Eduardo Souza e Giandro Michael, gerência de jornalismo de Rafael Sequim, direção-geral de Claudinei Girotti e edição e apresentação comigo, Marcel Orovitz. Mas lembrando, o verdadeiro dono deste programa sempre será o insubstituível, o inigualável, o inestimável Sandro Fávero, que está se recuperando de uma lesão, mas volta em breve. Fiquem com a gente. O Senar RS está junto com você, produtor rural, sempre juntando conhecimento e prática para levar mais produtividade e eficiência para o campo, porque assim a agricultura e a pecuária crescem muito mais. Senar RS, vamos juntos pelo seu crescimento. E crédito consignado CLT é no Banrisul. Empréstimo fácil para quem tem carteira assinada Banrisul. Simule já no app Banrisul. Para começar este Guaíba Correio Rural de hoje, a gente conversa com o delegado Adriano Linhares, que é natural de Caçapava do Sul, com experiência nas DPs de Alegrete, Palmeira das Missões, Cachoeira do Sul, Bento Gonçalves, Caxias do Sul, Uruguaiana e Porto Alegre. Começou como delegado em 2010, mas antes disso já era policial em 92, atuando nas fileiras da Brigada Militar e na Polícia Civil do Paraná. Conforme o titular da Draco de Santana do Livramento, a cidade demanda este combate especializado contra os crimes do campo, especialmente comércio ilegal e abigeato. A prioridade é desarticular quadrilhas, impedindo também a expansão do tráfico para além da fronteira. Delegado Adriano Linhares, explica para o ouvinte da Rádio Guaíba qual a importância dessa Draco em Santana do Livramento e também a importância de combatermos o abigeato. O abigeato, ele tem se profissionalizado. Tá? Eu digo, nós temos várias modalidades de abigeato, seja aquele que furta, subtrai os animais por tropeado, que às vezes andam 20, 30 quilômetros numa noite, com os animais por diante. Isso aí é uma modalidade que remonta a 400 anos, né? De furto. Essa modalidade ainda ocorre hoje, é presente hoje no nosso meio. Não é na fronteira, extensões grandes de terra, e eles não passam por estradas, por rodovias, né, ou por vias públicas, é por dentro de campo, cortando arame e atravessa. Depois de 400 anos. Outras modalidades levam de caminhão, quadrilhas organizadas que subtraem animais de caminhão. Foram várias oportunidades, a Polícia Civil já investigou esse tipo de quadrilha. Outras quadrilhas que agiam somente por carneadas e um certo tipo, um número específico de animais. E vendiam, comercializavam essas carnes em grandes centros urbanos, como Pelotas, foram quadrilhas que foram trabalhadas já nessa linha. Então, tem aqueles que furtam animais já mais regionalizado, né, interior dos municípios, levam de um lugar para outro, não é? Ou aqui na região de fronteira, subtraem e levam para o país vizinho,
em algumas oportunidades, né? Então, há várias modalidades de furto e o criminoso ele se especializa nessas modalidades e ele se especializa também em levar problemas à nossa saúde também, porque muitas vezes abate um animal, ele leva um animal com foi dosificado, com problema de saúde, né? Porque não vão se preocupar com a saúde dele, do consumidor lá, né? Eles só querem preocupação com o bolso, né? Então, o abigeato ele traz uma série de problemas, né? Para o produtor vítima, Uhum. de fato, é um crime que é muito nocivo e traz também a toda a sociedade, toda a comunidade, aquele que é direto ou indiretamente, ele é vítima desse criminoso, né? E é um crime que tem caráter migracional, por exemplo, o senhor titular da Draco em Santana do Livramento. Por acaso, na fronteira oeste, uma quadrilha que comete o abigeato em Santana do Livramento também pode ir migrando para outras cidades da região? Existe esse ciclo criminoso, essa rede criminosa em questão do abigeato de vários municípios na mesma região? Olha, em alguma oportunidade nós trabalhamos numa força-tarefa, já lá em 2016, que deu origem até essas DECRAB, e nós prendemos quadrilhas lá da região metropolitana que atuavam aqui na fronteira, Nossa. inclusive foi preso em flagrante aqui em Santana do Livramento naquela época. Então, essa migração, ela ocorre, ela é uma especialização do crime, ocorre uma especialização dessa modalidade criminosa. É algo muito bem organizado, tem também o comprador, o receptador, enfim, há várias, dentro de sua especificidade, né? É estratificado, né? São quadrilhas muitas vezes Sim. estratificadas. E quantos membros, em média, tem uma quadrilha arrojada de abigeato? Olha só, no objeto se vê muitas vezes uma estrutura, ela não só daquele o furtador, né, como tem aquele que vai receptar, que vai dar o destino, vai intermediar a venda, a comercialização daquele produto, ou seja, da carne, já quando é na modalidade de carneada, de abate do animal, ou quando leva o animal vivo, tem aquele que vai intermediar, tem o comprador, que às vezes não perde a oportunidade do negócio, né, mas arranja um problema jurídico, penal, né? Mas existe uma estrutura, então depende de cada segmento, né? De cada segmento aí de furto, seja de levar o animal vivo, de caminhão ou carneados, mas sempre tem uma estrutura que é bem maior, bem mais, ela sobrepuja todo aquele grupo que se dedica ao furto, porque tem toda aquela arquitetura para comercializar, para se desfazer transformar aquele produto em dinheiro, né? Existe método para controlar isso, de repente, uma fiscalização sanitária mais rigorosa? Como é que faz para, de repente, até um comprador identificar que ali é uma carne de produto de furto, de roubo? Existe algum método que a gente pode implementar para isso, Olha, para conscientizar? inclusive agora, semana passada, nós fizemos várias inserções de estabelecimentos comerciais aqui em Santana do Livramento. É, está ocorrendo isso aí, seja pela inspetoria veterinária, pelo próprio município também, não é? Trabalha conosco aqui na região, né? Em todos os municípios do estado, pelo que eu tenho, pelo conhecimento que eu tenho, participam, atuam nessa modalidade de repressão, mas muitas vezes, né? Esses animais são subtraídos vivos, né? Também tem essa outra modalidade, né? Outras modalidades, né? Então, mas se tem trabalhado bastante, né? Que é a argilosidade, é muito grande. Digamos, uma carneada, quando é um, dois animais perto de um bairro, ele se vende rápido, né? Nem chega a comércio, estabelecimento comercial, nem sempre chega a estabelecimento comercial. O fulano carneia, furta carneia na noite, no outro dia de manhã já está vendendo aquela carne ali e vai rápido, né?
Existe um histórico de violência por parte desses grupos. Eu, nessa oportunidade aqui que a Rádio Guaíba nos dá de falar nesse canhão, que é o microfone da Guaíba, rádio histórica, Sim. quase 70 anos de Guaíba, eu quero entrevistar todo o pessoal da segurança pública, que é a minha área, que trabalha com os crimes no campo. Existe histórico de violência nessas quadrilhas, por exemplo, se é flagrado cometendo crime, seja pela Polícia Civil, seja pela Patrulha Rural da Brigada Militar. Existe Sim. um histórico de confronto registrado com grupos assim? Já ocorreu, sim, já ocorreu, história de confronto, enfim, veja bem, um crime que ocorre à noite, num local ermo, a fuga, se logra êxito na fuga, a possibilidade de impunidade é alta, né? Eles contam com isso, né? E, sobretudo, a reação ao policial, a abordagem, né? Nós também trabalhamos, um desrespeito também, como muitas vezes nós trabalhamos em investigações que o sujeito, o criminoso, ele, para subtrair o animal na modalidade carneada, ele derrubava o animal, ele já partia para cima arrancando, cortando, separando as quatro peças do animal ainda vivo. Uhum. Coisa absurda, né? É o quanto o ser humano se torna um animal, né? Quanto ele vem a ser primitivo, né? Ele não mata o animal, não deixa o animal morrer, ele já vai cortando porque já tem que carnear outra ali na frente, né? Então ele já vai separando as peças, né? É tipo um esquartejamento, né? Tem que Do ser, animal vivo. tem que ser um pouco É, psicopata, né? Tem que ser psicopata para fazer isso com o bicho, olha, né? é algo se pensar da forma humana, ou com olhos humanos, são pessoas doentes, né? Doentes, né? Derrubam o animal, já vão esquartejando e o bicho vai morrer na faca ali, perdendo a- as peças, né? Os membros, né? É coisa absurda, né? Tem que ter. Mas ocorre, é uma modalidade que é rápida, eles têm que fazer desse jeito, no pensamento deles, né? Porque tem que já partir para outra carneada, matar outro animal, e é tudo rápido e silencioso, enfim, né? É incrível o quanto o ser humano se torna um animal, né? É uma crueldade muito grande Um mesmo. animal primitivo, né? É, de É uma fato. crueldade muito grande, É, né? Uma tem que coisa ter a absurda. frieza. Então, agora imagina, o sujeito faz isso aí, o que ele reagia a uma abordagem policial, né? Isso aí aconteceu aqui na fronteira, em várias regiões aqui do estado já aconteceu, né? Se der certo, muito bem, né? Mas pode não dar certo, né? E é um perfil realmente criminoso de quem se envolve com esse tipo de delito abjeto. E a gente conversava, delegado, na outra ocasião, de estreia, inclusive, a inauguração da Draco em Santana do Livramento. Fizemos uma matéria para o Correio do Povo, para a Rádio Guaíba também. E ali o senhor comentou sobre uma questão que nunca saiu da minha mente, que é a propriedade onde o abjeato acontece, ela fica marcada, né? Uma chaga para o dono da propriedade quando o abjeato acontece ali, né? Ele tem dificuldade de vender depois também. De fato, é compreensível. A vítima, ela sofre duas vezes, né? Ela sofre pelo prejuízo do furto do animal, né, com aquela mancha que fica impregnada naquela propriedade, né, porque uma região que não ocorre furto e outra que ocorre, quem vai comprar uma propriedade ou vai arrendar uma propriedade vai procurar aquela que não tenha furtadores, né, que não vai ter prejuízo, não vai apostar num prejuízo, né, ele vai apostar num sucesso, né. Então, é impressionante as consequências que essa modalidade criminosa traz para toda a sociedade. Ela traz um problema patrimonial direto para a vítima, que é a perda do animal, indireto, que é uma futura desvalorização daquele imóvel, e ainda para a sociedade ela traz um problema à saúde. A saúde pública, porque um animal que é subtraído, ele tem algum problema de doença, foi dosificado, o furtador não pergunta se os animais da frente da propriedade foram dosificados ou não, ele vai lá e furta, né? Ele quer levar, ele não vai perguntar
se estão num potreiro, na propriedade mais próxima à rodovia, é porque estão com saúde, não. Ele quer furtar e fazer dinheiro, né? E aquilo ali, muitas vezes, é uma carne que é condenada. Ela não, ela certamente ela não pode ser comercializada. Então, quem compra, ele está comprando uma doença. Não é? Quem compra aquela carne e vai consumir aquela carne, muitas vezes as pessoas vão consumir, como já ocorreu em outras oportunidades que nós trabalhamos, em restaurantes, né? Foram comercializados em restaurantes. Houve até medidas cautelares nesses estabelecimentos. Então, qualquer um está sujeito ao mal, à nocividade dessa modalidade criminosa. E agora um rápido intervalo, tá? Senar RS está junto com você, produtor rural, sempre juntando conhecimento e prática para levar produtividade e eficiência para o campo, porque assim a agricultura e a pecuária crescem muito mais. Senar RS, vamos juntos pelo seu crescimento. Crédito consignado CLT é no Banrisul. Empréstimo fácil para quem tem carteira assinada. Banrisul, simule já no app Banrisul. Rápido intervalo e já voltamos. Estamos de volta com o Guaíba Correio Rural de hoje. Oferecimento Senar RS. Força para o agro, é força para movimentar toda a sociedade. E Banrisul, o app atualizou. Baixe agora e abra tua conta. Banrisul! E agora voltamos com a entrevista com o delegado Adriano Linhares. A nossa cultura, né, da pecuária, isso aqui já vem da região de fronteira, é uma cultura, uma tradição de pecuária, né, e essa modalidade de furto, pelo menos, levar o gado ponteado, levar o gado por diante, essa modalidade de furto é antiga, né, isso aí data de 400 anos, né. Isso aí já é secular, né? Infelizmente, nós ainda cultuamos, o criminoso ainda cultua, né? Essa modalidade criminosa aí. Às vezes dá certo, às vezes não dá certo. Nós mesmos agora já remetemos 16 inquéritos com indiciamento, são várias pessoas indiciadas, né? Pelo crime de furto abigeato, né? Já com a instalação da nova delegacia, são várias pessoas, são 16 procedimentos que foram remetidos ao Poder Judiciário, tem vários procedimentos em andamento, então às vezes dá certo, às vezes não dá certo. Vamos aguardar, há várias medidas cautelares já protocoladas no Poder Judiciário, que nós vamos executar, certamente o Poder Judiciário vai atender a nossa demanda, então acreditamos que tenhamos um resultado mais satisfatório em breve. Né? Abigeato em Santana do Livramento seria o principal crime que a Draco enfrenta, delegado? Ou tem São outros crimes, nós trabalhamos outros crimes, né, mas a nossa prioridade realmente é o abigeato. Tem outros crimes, né, tráfico de drogas, enfim, estamos trabalhando também, né, mas a prioridade nossa é o abigeato. Nós precisamos, ocorrerão resultados satisfatórios. Certamente nós acreditamos que tenhamos resultados satisfatórios, né, até porque é a nossa prioridade a investigação do crime de furto abigeato. Né. E é muito impressionante como foi realmente elevado a um nível de crime organizado. E desde que eu falei com o senhor da outra vez, e é por isso que falamos aqui hoje também, uma das minhas missões é conscientizar o máximo de pessoas possível sobre a gravidade deste crime e dos crimes rurais, que já não são mais simples delitos, né? São realmente quadrilhas do crime organizado. Chega a ter um intercâmbio entre as quadrilhas do abigeato com, por exemplo, outras quadrilhas, estelionatários, tráfico, chega a ter essa profusão de crimes entre os integrantes das quadrilhas, ou o abigeato ainda é um crime que atua num nicho muito próprio, delegado? Não, tráfico de drogas, houve casos aqui,
o tráfico de drogas, facções, elas se estruturam e mesclam. Elas, de fato, atuam, houve casos, sim, de atuação em tráfico e organizações criminosas e furto abigeato, né? Inclusive tem furtadores do país vizinho, que atuavam aqui, atuavam no tráfico, aqui na região também tem, né, que estão sendo indiciados, foram indiciados, estão sendo investigados, enfim, mas ocorre isso aí sim, realmente ocorre. Perfeito, delegado. Muito obrigado pela aula, né? Conversa com o senhor, a gente sempre aprende muito. Delegado Adriano Linhares, titular da Draco de Santana do Livramento. Agora deixo a palavra também para o senhor falar para o ouvinte da Rádio Guaíba, de repente conscientizar, nunca é demais reforçar, né, essa mensagem. Eu sei que os ouvintes do Guaíba Correio Rural já conhecem, sabem a gravidade desse tema, mas de repente alguém está zapeando ali na FM, na 101.3, escuta a nossa conversa. O que o senhor gostaria de deixar como recado aí para os guaibeiros, delegado? Eu vejo assim, eu fico muito agradecido pela oportunidade e vejo que aquele consumo de carne que não foi no estabelecimento, que tem uma procedência, que traga uma procedência, que seja sério, o sujeito está se envenenando. No primeiro momento ele está se envenenando. Ele está se intoxicando, né? Aquele outro sujeito que compra o gado, compra um animal pela oportunidade de preço, está aceitando um crime, ele está participando de um crime que é receptação. É interessante observar essas situações, porque às vezes o que é barato se torna caro, né? E a vida é uma estrada de duas mãos, né? Dever e obrigação e direito, enfim, mas temos que ter obrigações, tem que ter respeito, tem que observar determinadas situações que não trarão problemas, seja para a saúde e seja problema penal também, né? Jurídico. Perfeito. Muito obrigado, delegado. Obrigado, sim. Muito obrigado pela oportunidade. E assim chegamos ao fim de mais um Guaíba Correio Rural. Oferecimento Senar RS. Força para o agro é força para movimentar toda a sociedade. E Banrisul, o app atualizou. Baixe agora e abra tua conta. Banrisul! Um forte abraço e até amanhã. Você ouviu Guaíba Correio Rural. A semana termina com mais uma decisão para o Inter no Campeonato Brasileiro. O Inter tem mais um confronto decisivo pelo Campeonato Brasileiro. Nesta sexta-feira, o Inter pode, de vez, escapar do perigo do rebaixamento. A partir das 5 horas da tarde, tem Esperando o Futebol. E às 7 horas da noite, tem Futebol da Guaíba. No estádio de São Januário, no Rio de Janeiro, tem Vasco e Inter. É a chance do Internacional, golaço do Inter, é golaço do Inter, é golaço do Inter. Gol! Orestes de Andrade, Rogério Amaral, Jean Soares e Martim Moura. Futebol Guaíba. Oferecimento Banrisul, Ótica Fers e Rodoquímica. Tempo e placar. Anrix. Craque do jogo. Trilegal. Torcida. Galeazzi e Martinox. E o comentarista Dália Alimentos. Tem futebol? Tô na Guaíba. Você
está na Guaíba 101,3 FM, no site e no app Rádio Guaíba, no YouTube RD Guaíba Oficial e Guaíba Esporte, em nossas redes sociais em todo lugar. Guaíba, conectando teu mundo. Ouça, acesse, interaja e compartilhe. Tem informação e esporte? Tô na Guaíba.